Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso quadro Crítica Pedagógica, onde a gente procura tecer alguns comentários acerca de um acontecimento do nosso cotidiano à luz da educação, à luz da pedagogia, à luz da nossa reflexão. E o tema de hoje é justamente isso que tomou os telejornais aqui do Brasil, aliás, não só do Brasil como do mundo, que foi a intervenção policial no Rio de Janeiro, no dia de ontem, terça-feira, 28 de outubro de 2025. E aí eu queria tecer um comentário tomando como referência 3 pontos. Eu vou pegar aqui 3 pontos, visto que essa discussão ela abre para diversas questões que a gente pode discutir aqui do ponto de vista da segurança pública, do ponto de vista histórico, do ponto de vista sociológico, filosófico. E o nosso contexto aqui é o ponto de vista pedagógico, tá? Fazer uma reflexão pedagógica. Então eu vou pegar 3 pontos para a gente refletir, ajudar a gente a pensar sobre esse acontecimento de ontem. O primeiro deles eu queria começar com uma música de 2 intelectuais negros aqui da Bahia, que são Lazo Matumbi e Jorge Portugal. Vamos ouvir um trechinho de uma música que eles compuseram na voz do próprio Lazo Matumbi. No dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem casa, nem pra onde ir. Levando a senzala na alma, subi a favela. Pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Então, o primeiro ponto que eu queria que a gente pensasse, ou que a gente tomasse como referência para ajudar a gente a pensar, é que nada acontece pontualmente. Nenhum episódio acontece naquele instante, sem nenhum outros fatores históricos, sem nenhum outro contexto, tá? E como a própria música está dizendo, no dia 14 de maio eu saí por aí. Não tinha trabalho, nem ter para onde ir. Levando a senzala na alma, eu subi a favela, pensando em um dia descer, mas eu nunca desci. Tá? Isso que está na primeira estrofe da música já traz pra gente o histórico, o reflexo de que foi uma tal, com uma aspa bem grande, fim da escravidão, sem nenhum tipo de reparação, tá? Então isso que aconteceu há um tempo atrás, onde de uma hora para outra os africanos, os escravos foram libertos, e isso precisava ser feito, sem dúvida. Contudo, com a total ausência de reparação, reparação financeira, reparação cultural, reparação educacional, reparação social, o que a gente vai ver é justamente um acuamento dessa população, uma proliferação dessas comunidades da favela e, consequentemente, um empurramento, tá, de toda uma população para o empobrecimento. E, claro, tudo que o empobrecimento traz de mazela para qualquer pessoa. Então, esse ponto histórico, esse contexto histórico que eu estou aqui rapidamente falando, é só baseado na música de Lazo Matumbi e Jorge Portugal, é só para a gente entender, sair de discursos rasos, que, aliás, eu ouvi bastante aí, vários comentários de jornalistas e de pessoas que estão na mídia, fazendo comentários rasos que não consideram, que não levam em consideração os fatores, os determinantes históricos, contexto histórico da população que ocupa a favela, para chegar em episódios trágicos como esse de ontem, né? O segundo fator que eu queria discutir é o que a gente falou bastante a partir da leitura do livro O Sentido da Liberdade, de Angela Davis, quando ela vai criticar uma lógica que parece ter sido a tônica das nossas medidas enquanto sociedade, que é a lógica do encarceramento, que é a lógica da punição. A gente substitui uma lógica da educação
a lógica pedagógica pela lógica punitiva. Então, as medidas que a gente tem enquanto sociedade é entrar, matar e sempre tá precisando endurecer leis, endurecer ações policiais, endurecer medidas, como, por exemplo, que o governador do estado do Rio de Janeiro trouxe, atribuindo a ausência de um efetivo policial, de uma participação do Exército, como um motivo de ter se chegado naquelas 60 mortes, 64 mortes até então. Esse número tende a aumentar. Tá? E quando Angela Davis vai falar pra gente, aqui no livro O Sentido da Liberdade, e vários outros momentos de sua produção, onde ela vai dizer que estamos substituindo cada vez mais a lógica de educar por uma lógica da punição, por uma lógica do encarceramento. A cilada que é a gente, enquanto sociedade, comprar esse pensamento, comprar essa lógica de que, olha, o melhor que você tem a fazer é endurecer a legislação penal, é aumentar o número de presídios, é punir, se for necessário, até com a vida, ao invés de promover medidas pedagógicas, medidas educacionais. E olhe que naquelas comunidades o que não falta é projeto socioeducativo, tá? E o que a gente tem visto, sim, é uma ausência de financiamento, uma ausência de apoio estatal para esses projetos, que seriam as medidas educacionais em contrapartida das medidas punitivas. Tá bom? E o terceiro ponto, esse daí é um mais latente, é a lógica racista que impera nessas medidas policiais. É claro que a gente precisa combater o crime, é claro que em um primeiro momento, a curto prazo, as ações tendem a ser mais violentas mesmo. Contudo, a gente tem um diferencial, tem posturas diferentes a depender da localidade, a depender do público. Eu vou mostrar aqui para vocês um vídeo para a gente ver que quando é uma pessoa branca em um bairro rico que xinga policiais, a gente vai ver que ela tem um outro tratamento. E quando é na favela, onde a população negra, no 14 de maio, como disse a música, precisou se refugiar, o tratamento é outro. Policiais militares são ofendidos em ocorrência na região de Alphaville. Quem traz os detalhes é a Beatriz Manfredini. Um caso que começou como apuração de violência doméstica no fim de semana terminou com uma demonstração de desacato à autoridade que ganhou as redes sociais. Ao serem chamados para atender um caso de violência contra a mulher em Barueri, policiais militares foram ofendidos pelo empresário Ivan Storell. Durante a conversa dos policiais com a mulher, o empresário saiu da residência e passou a humilhar os agentes de segurança que estavam atendendo a ocorrência. Você é um PM que é R$1.000 por mês. Você pode ser macho na periferia, mas aqui você é um Aqui é o Alphaville, mano. Enquanto um xinga um policial, a gente não tem nem uma arma sacada, e aqui, enquanto que o outro, quando comete alguma infração na legislação penal, no caso, tráfico de drogas e tantos outros crimes, a resposta é armas de grosso calibre e tiro para todo o lado. Então a gente precisa também sair desse lugar raso de qualquer discursinho, quem mandou ele se meter no crime, bandido bom é bandido morto. Sair dessa lógica, dessa cilada que são esses pensamentos rasos, esses pensamentos colonialistas, e começar a pensar as coisas de uma forma mais equilibrada, mais estruturada. E eu trouxe aqui apenas 3 elementos, tá? O reflexo histórico, de a gente não ter reparado, tá? Os africanos e os afrodescendentes após aquele 13 de maio. A lógica da gente estar cada vez mais incorporando uma ideia de punição no lugar de medidas educativas ou socioeducativas, e o diferenciamento de tratamento quando a polícia vai intervir dentro do condomínio de luxo, diante do grupo étnico dos brancos, e quando ela vai intervir na favela diante do grupo étnico dos negros.
tá bom? Então espero que a gente possa pensar de uma maneira mais cautelosa e mais aprofundada as nossas questões e procurar saídas mais educacionais para as nossas questões.